participarem desta leitura. Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, a essa oportunidade. E vamos dar início, né, como de costume, à leitura. A gente sempre pega aqui alguns livros, algumas lições que a gente tem que ouvir, alguns puxões de orelha, né? E a gente pergunta: vocês estão tristes? Está triste? Você está triste, né? Quem está triste? Está triste? Muito bom. Quem mais está triste aí? Não? Então tá bom. Vamos ver como que a gente combate esta tristeza. Busque Jesus. Busque Jesus, o médico das almas, e compre na farmácia. Olha, tem uma farmácia logo aqui em cima, aqui, ó. Uma farmácia muito boa. Na farmácia tem que ser na farmácia de Deus, tá? Não é qualquer farmácia, tem que ser na de Deus. Compre na farmácia de Deus os medicamentos. Então, continua triste? Já deu para dar uma aliviada? Já? É só ir na farmácia. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira. Agora vem a receita. Sorriso. Cadê o sorriso? Isso. Ó, o sorriso. É bom sorrir, não é? A gente temos os músculos, né, faciais, que se você não sorrir, eles se enrijecem, né? Então a gente tem que, né, deixar eles bem elásticos. E isso faz bem aí na farmácia de Jesus, de Deus, né? Então diz lá, sorriso, pelo menos 4 vezes ao dia, por tempo indeterminado. Então, quantas vezes você sorriu hoje? 1, 2... Ó, já é a segunda vez. Ali também já é a segunda vez. Então, estamos já começando a nos abastecer dos medicamentos de Jesus aí, ó. Oração. Quantas nós fizemos hoje? Você já perdeu as contas, então a coisa tá brava aí. Olha só. Mas como é que você fez a oração? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Fazia muito tempo que eu não sentia uma oração que eu senti agora. Sério. Tem que ser feita lá do fundo do coração. Buscar, né? Lá de baixo. Então, o sorriso, já notou aí na sua carteirinha? Eu estou falando para você, né? Que essas duas estão mais tristinhas, mas eu tenho certeza que vocês vão melhorar hoje. Oração 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Medicação que deverá ser ingerida com a água da sinceridade. Da sinceridade. Com a água da sinceridade. Qual seria a água da sinceridade? Que é aquela que realmente nós vamos buscar, né? Lá de baixo, fazer uma oração bem levando mesmo o pensamento até Jesus, até os mentores. Até, por exemplo, nós temos aqui os mentores da nossa casa, não temos? Temos o irmão José, temos o Dr. Max e temos os outros que estão aqui conosco também. E eles estão bem próximos de nós. Então são mais fáceis de nós conseguirmos chamá-los, não é? Deus, ele está bem distante, mas os nossos irmãos aí sempre nos ajudam, né? Levando as nossas súplicas. Então, a oração já está tranquila? Sorriso, terceiro sorriso. E a oração, quantas vezes foi hoje? 1 ou 2? Então está faltando uma. Está faltando uma. Então tem que tomar o medicamento certinho, porque se não tomar certo, o medicamento não faz efeito. Tem que tomar. O que mais aqui que me fala? Outra receita da farmácia. Amigos. Você teve amigo? Amigos, sirva-se à vontade, não há contraindicação.
Já fez um amigo já se encostou a cabeça no ombro dele assim, gostoso, não é? De alguma pessoa, da mãe, do tio, de quem quer que seja. Um amigo, na hora que a gente precisa, é bom desabafar um pouco. Então, sirva-se à vontade desses amigos, viu? Gratidão. Um comprimido sempre que se sentir injustiçada. Não, o motivo de estar injustiçada? Não. Então, mas a gratidão é um comprimido. Gratidão por abrir os olhos, gratidão por eu levantar, gratidão por eu poder falar, gratidão por eu poder andar, gratidão por eu estar conversando com alguém, gratidão por estar ouvindo, gratidão, 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 por tudo aquilo que a gente tem. Tudo que a gente tem. Gratidão. Aí a tristeza vai, nesse ponto aqui, a tristeza já começa a se acalmar. Sabe aquela dorzinha de cabeça? Que a gente vai, toma um remédio, e ela vai se amenizando, vai indo embora, né? E para ajudar no tratamento, faça um regime. E agora sim. É lógico, você acha que não ia entrar no regime? O regime, ele é importante, né? Mas eu pulei, desculpa. Antes do regime, tem um medicamento que esse é dos bons mesmo. Fé. Do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Quem já viu o tamanho da semente da mostarda? Putz, tem um negocinho ali bem pequenininho, não é? Então, é o que está colocando aqui, ó, fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Não vai esquecer, está anotando aí? Não? Eu estou anotando aqui. Eu também estou anotando aqui, ó. Fé, gratidão. Agora vem, né? E você também precisa, para ajudar nesse tratamento, também precisa fazer um regime. Evitar. Arroz, feijão? Não. Evitar o quê? O rancor, a revolta, o choro e a cama. E a cama. Por que cama? Estou triste. A gente sempre busca o nosso travesseiro lá, né? Aí a gente desaba na cama e abre e começa a chorar lá. Então é por isso que ele fala da cama aqui. Então precisamos, né, fazer um regime de evitar a cama também. A cama, ela é importante no momento certo, na hora certa. Mas se a gente for para a cama toda hora lá, aí vai se apaixonar pela cama e não vai mais querer levantar. E é sério isso, hein? Angústia, né? A gente se deixa levar por o mais... E é o sono, né? Que você faz para a cama e vai buscar o quê? Um refúgio. Vai buscar se desligar. E acaba querendo sonhar, querendo dormir para ver se o problema acaba. Aí você acorda. Aí será que a tristeza foi embora? Olha do lado, olha do outro. E aí? Resolveu alguma coisa? Não, eu só dormi e perdi mais tempo ainda. E não resolvi o meu problema lá. Se esse tratamento não for suficiente, interne-se. Assim, interne-se, porque olha, depois de fé, gratidão, oração, sorriso, não tem outro jeito. Eu não estou inventando, está aqui, ó. Interne-se. Você não chegou a fazer tudo isso, ainda está longe para internar, né? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Agora tem um complemento do interne-se.
numa obra social. Ai, que bom! Ai, que gostoso! Eu conheço uma casa maravilhosa, chama-se Recomeço, onde lá a gente pode fazer a nossa obra tranquilo lá. Então, sejam todos convidados para não mais ter esse sentimento de tristeza, né? Que aqui a gente esquece tudo. Não é? Então vamos nos internar, né, numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar, né? Dificilmente não irá se curar da doença e da tristeza. Então, vamos, né? É uma brincadeira que ele coloca aqui, né? Como a tristeza, eu estou lendo sobre a tristeza. Como a gente, né, consegue mudar a sintonia da tristeza, né? A gente se olha no espelho e fala: ô espelho, espelho meu, existe alguém mais alegre do que eu? Se você falar isso, você vai dar risada. Chegar na frente do espelho, se olhar assim, falar: olha só, eu tenho 2 olhos, um nariz, uma boca. Eu estou com as 2 orelhas intactas ainda, né? Não sei o sorriso, como é que vai ser? Se faltar ali alguma coisa, a gente também dá-se um jeito. Procura uma boa dentista que temos aqui, ó, não é? A nossa querida dentista aqui, que não quer mais saber de ver boca de ninguém, né? Mas é só se olhar lá no espelho e fazer essa reflexão. Né? Ser grato por aquele momento. E olha, e a gente consegue, através desses despertares, né? A gente muda. Eu falo, né? A gente muda o seletor, não é mais seletor que fala, né? Seletor era na época da televisão preto e branco, não é? Tinha um seletor lá que a gente fazia canal 1, 2, não é da sua época. Mas tem uns neguinhos aí que eu sei que é da época. Eu sei que já viram passar aí do seletor, não é, José? Você lembra? Lembro. Seletor era quando você estava sentado no seu sofá, tranquilo, você tinha que ir até a televisão para trocar lá o canal. O seletor chamava-se seletor. Geralmente as crianças eram o controle remoto. Eu estou desenterrando, estou aqui me colocando, estou denunciando a minha idade. Mas é verdade, a gente precisa mudar, sair daquela situação que a gente se encontra, né? Que a gente não está legal. Dá uma volta, vai no parque, pega ali as crianças, chupa uma balinha, né? Vai na sorveteria, né? No calor agora é gostoso. Vê gente, passeia, conversa com um, com o outro. Mas nos momentos mais sérios da nossa situação, né? São esses, procure aquela farmácia bem próximo da gente. E ela é fácil de encontrar. A farmácia que ele coloca aqui, farmácia de Deus. Tem todos esses ingredientes. Quais são? Vamos lá, repetir. Qual o primeiro que ele falou? Quem tem boa memória? Sorriso. É o 5º sorriso já que você está dando para mim já. Qual era a outra? Eu sei porque eu li agora. A oração. É outro medicamento que a gente possa ter. Amigos, isso é imprescindível. Eu acho que às vezes os amigos são mais importantes que o próprio familiar, a própria família. Eu assim, né, não querendo desmerecer família. Família é família, né, para todos, mas às vezes você está ali com um amigo que mora do seu lado da sua casa, esse talvez chegue mais próximo de você, chega primeiro para te socorrer do que um familiar. Não estou aqui desmerecendo nenhuma família, pelo amor de Deus, que eu também tenho. Mas é assim, às vezes um amigo, ele é mais assim, atencioso do que a própria família com você. Então, repito, não vamos desmerecer os nossos familiares, mas o amigo, ele é importante nas nossas vidas. Importantíssimo. Amigo, o colega é colega. Então, amigo, o colega a gente tem no serviço, tem tudo quanto é lugar, né? Mas
o colega, o amigo não. O amigo você, conta nos dedos. Qual é o outro que ele falou aqui? A fé que eu pulei, né? Gratidão, lembra da gratidão? Qual outro? Aí ele já pulou para outro que é o regime. Qual é o regime? Se a gente não conseguir nada disso, ele pediu para nós nos internarmos, né? Internes. Para ajudar no tratamento, faça um regime. Evitar o rancor, a revolta, o choro e a cama. A cama a gente já domina aqui. E aí ele fala, se a gente não conseguir resultado, o que ele fala? Vai se internar, mas numa obra social. Por que uma obra social? O que a gente faz numa obra social? Ajuda o próximo. E quando a gente ajuda o próximo, o que acontece? Oi? Então, mas como você se sente, Valdeci? Quando você se coloca à disposição de alguém, estende a mão, se sente útil, você vai querer ter algum valor, enfim, alguma coisa em troca? Nada. O que você tem apenas daquela pessoa? Você vai... a gratidão. É a gratidão que a gente vai ter. Então, quando a gente se predispõe, né, quando ele fala aqui, né, para a gente procurar interne-se numa obra social, é para isso mesmo. É para a gente ter, às vezes, a gente está ali, né, numa roda, está ali num processo incrível, e a gente não consegue ver uma porta aberta para você entrar e conseguir se aconchegar. E às vezes, num processo desse, você alcança ali uma saída melhor, né, fazendo algo por alguém. Vocês já pararam para, assim, uma vez ou outra, já foram a algum hospital fazer uma visita para alguém? Às vezes o que a gente se sente? Está uma pessoa doentinha ali, está com um processo, está com um problema. O que a gente chega lá, o que a gente sente? Fala, meu Deus do céu, meu problema perto dessa... Não é nada perto do que a gente está vendo lá. E aí o que você reconhece? Puxa, eu estou com meus 2 olhos, minha boca, meu nariz, eu estou tudo perfeito aqui. Aí você reage e ultrapassa esse sentimento. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar da doença, né? Você vai se curar, está dizendo aqui na Terra. A gente se cura da tristeza que a gente tem aí. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Está tudo em ordem? Não. Quem está 100% sorridente, contente, não dá, né? A gente tem momentos difíceis na vida da gente. E quando a gente está nesses momentos, a gente precisa reagir, não deixar, né, afundar. Temos que buscar soluções para nós nos reerguermos e não deixar que a tristeza e outros sentimentos nos abalem. Precisamos disso. E o que nos fortalece muitas vezes é uma casa espírita, é uma igreja, qualquer que seja. Quando a gente também não tem, a casa espírita é uma amiga, é um amigo da gente, não é? Hoje eu estava aqui, a gente estava fazendo então a gente tem aqui montando, hoje foi o dia das famílias vir buscar as cestas, né? E um vizinho aqui, né, chegou querendo saber o horário da casa e tudo mais. Eu falei, não, tá aí. E eu estava ali na frente, lá, né? E ela estava precisando vir, né? Porque estava ali num momento muito triste da vida dela. E aí, eu estava o marido e ela, né? E aí eu vi na camiseta dela a imagem do filho dela. E ela perdeu o filho havia 20 dias. 20 dias. Então, vocês imaginem, né, o processo. E ela entrou dentro desta casa. Então, ela já começou ali a ser acolhida. Independente ou não, se estava conversando comigo ou com quem quer que seja. A ela adentrar na casa, já recebe o que? O primeiro tratamento.
E ela recebeu isso. E aí, por informações, aquilo que a gente vem aprendendo, né, nas nossas lições aqui, ela fazia ali uma conexão com o filho muito triste, de tristeza, de choro, do que estava acontecendo com o filho dela que está na espiritualidade. Estava ali sofrendo junto com ela. E foi uma senhora de um outro estado, olha só que loucura, que falou, olha, tem uma pessoa assim, né, em tal lugar que está com esse problema. E tem um filho que está ali, não está em boas condições. E vieram comunicar isso para ela. E aí ela, passando por uma casa espírita. Então, que bom que ela encontrou uma casa espírita. Né? Porque nós, né, a gente tem essa parte de tratamento, né, daqueles que desencarnam, dos nossos familiares. A gente aprende muito sobre isso. De como tratar isso, né, de como nós aceitarmos, como a gente realmente tem um entendimento de que nós estamos aqui apenas numa passagem, estamos aprendendo, estamos evoluindo. Onde que é a nossa verdadeira vida? Aonde, gente? Onde nós realmente somos nós mesmos, como espírito, no mundo espiritual. Aqui nós estamos pegando emprestado um corpo físico que está nos ajudando a evoluir. É isso. Então, é duro, é lógico, foi o que a gente falou, não é fácil você, a mãe, principalmente, o sentimento de uma mãe, é algo assim, não tem como você descrever algo desse sentido. Mas, a gente não pode ficar ali se lamentando por 20, 30, um mês, um ano. A gente não pode. A gente tem que dar um basta naquilo. Porque senão, você, além de você se prejudicar, você está prejudicando aqueles que se foram também, né? Então, nós precisamos, né, a casa espírita, ela tem esse poder, ela tem essa condição de mostrar para aqueles que estão ali, né, uma condição diferenciada, um outro lado que a gente precisa enxergar e absorver. Porque ainda nós temos muita necessidade, não só, eu falo casa espírita, estou puxando a sardinha para nós, lógico, né? Mas qualquer igreja, qualquer que seja o culto, qualquer que seja o lugar que a gente possa realmente se expor e ali, né, pedir ajuda a Deus, né? É importante isso. A gente está num lugar como esse, o que nós estamos aqui? Tentando nos aproximar de quem? De Deus. Estamos procurando que algo que seja além do que a gente possa enxergar. Um mentor, um espírito de luz. Nós não estamos nos aproximando, então é um lugar que a gente vem buscar a necessidade. Diz, né, quando nós vamos para uma casa espírita, nós vamos pelo amor ou vamos pela dor ou vamos pelo amor ou pela tristeza, né? A maioria de nós, assim como eu também, né, nós chegamos até uma casa espírita, às vezes, muitas vezes com a dor, buscando, né, uma necessidade de cada um de nós. Por quê? Ainda nós precisamos ainda dessa ajuda. Somos muito pequeninos ainda de entender onde realmente a nossa vida está. Então a gente muitas vezes não consegue compreender, não consegue aceitar isso. E daí a gente sofre mais do que o necessário. Então busquemos, né, fazendo o que nós estamos fazendo. Busca socorro, busca ajuda, busca Deus, busca um amigo. E a casa espírita, ela é um amigo que nos traz, né? Quem já, assim, os que estão aqui, já não sentiram-se melhor do que antes de estar lá fora? Cheguei na casa espírita, entrei. O que já não tem a gente já não sente um alívio? Não é verdade, gente? Eu não estou querendo dizer, não é isso quando a gente sente. Por quê? Porque tem criaturas espirituais desejando o que? O nosso bem. Estão aqui nos colhendo, estão nos carregando no colo, estão buscando, né? Estão aqui, olha, vamos te ajudar. Eu sei que vários de nós têm problema, eu brinco e tal, mas a gente muda, né? A gente precisa entender tudo isso. Então, uma casa espírita ajuda muito. Só o fato de nós estarmos sentados nessas cadeiras já vocês já estão recebendo uma ajuda.
aquilo que essa senhora que eu comentei hoje, o fato dela adentrar aquele portão, estar dentro da casa, ela já recebeu toda a energia, todo o processo de ajuda que ela precisava. Ela saiu uma outra pessoa. Nitidamente você percebe isso, a gente percebeu no olhar dela, sem fazer absolutamente nada, só uma conversa bem pequenininha lá. Acho que a lição foi legal, né? A tristeza. A gente mostra, né? A gente reage, né? Cadê o sorriso agora? Viu? Como é bom? Muito bem, gente. Vamos lá. Então, eu estou aqui comentando um pouquinho, mas vamos lá agora, né? Então, boa noite a vocês. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Recomeço. Estamos aqui no Jordanópolis, né? E antes nós... já estou contente que o nosso palestrante já chegou. Obrigado, Rubens, pela sua presença. É a primeira vez do nosso palestrante aqui na nossa casa, então eu fico super contente, né? Porque você sabe, quando o palestrante não chega, a gente tem que se virar nos 30, né? Para fazer acontecer a palestra. Então, né, nós já estamos com o nosso amigo aí, que vai nos trazer a palavra, né? Jesus, os ensinamentos do nosso querido Evangelho, e que todos nós possamos, né, sair, na hora que a gente colocar o pé lá fora, acho que gostoso que eu estou me sentindo. E é uma verdade, né? É uma verdade. A gente recebe energia, ouve palavras gostosas e a gente sai absorvido de tudo isso. É bom. Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos, eu pediria, por gentileza, desligarem os celulares ou colocarem no modo avião. Nós temos aqui um processo, né, de ajuda a 30 famílias. E hoje foi o dia da distribuição das cestas básicas para essas famílias. Então, eu queria agradecer de todo o coração pelas doações que nós tivemos durante todo o mês, né? E isso aconteceu hoje e todos receberam uma bela de uma cesta com bastante produto lá dentro. Então, gratidão a todos. A gente tem o bazar, que é dos momentos que a gente consegue obter recursos financeiros através do bazar. E é uma das ações que a gente faz que realmente faz a diferença para nós. Então, quem puder doar, né, roupa, né? A única coisa que a gente pede é que nós não temos condições de costurar e nem de lavar a roupa. É trazer a roupa, né, em um estado que seja limpo, e se tiver ali um rasguinho, alguma coisa, dá uma costurada ali para que ela possa ser demonstrada e alguém comprar a um preço bem acessível, né? Então é uma troca e é uma forma de ajudar a nossa casa, né? Não estamos fazendo nada mais que para nós mesmos. Temos uma biblioteca no andar de cima com vários livros espíritas, né? Quem quiser pode ir lá buscar esse livro, levar para casa, para ler, né? E depois devolve, mas para outros poderem ler. Mas é uma biblioteca muito legal lá em cima. Nós temos um trabalho também de doação de lãs. Quem puder nos ajudar com as doações de lãs, temos as nossas tarefeiras, né? Eu brinco com elas, ficam tricotando, falando mal dos outros, mas estão lá, né? Eu não tem nenhuma aqui, acho que não. Elas estão lá fora, elas não deixam falar. Mas elas fazem os quadradinhos e já estão fazendo já os cobertores. Por quê? A gente leva cobertor, manta, aqueles chalinhos, né, para as crianças que estão recém-nascidas nos hospitais públicos. Vocês não têm ideia de quantas crianças nascem, às vezes não tem uma roupa, né, uma roupinha, a mãe não tem. E muitas vezes quem se junta, né, se une para fazer essa doação são os médicos e enfermeiros. Então a gente tem ali, a gente faz, né, e tem tido bastante doação também, muito agradecido. Temos o bingo, é uma forma também que nós vamos ter, vai ser uma tarde maravilhosa, o chá bingo, que é um momento muito gostoso para nós. Então, vamos fazer desse chá bingo uma vez por ano, mas que ele seja bem gostoso para todos nós. É das 14 até as 18 horas, né? Os convites já estão à venda lá na secretaria. E o último, o que vocês falam? O que eu estou esquecendo de falar?
Evangelho no lar, muito bem. Para quem hoje está chegando pela primeira vez? Não, né? Então, o Evangelho é aquela... está chegando pela primeira vez, seja bem-vinda. E a gente tem, né, sempre passa essa informação de nós, né, realizarmos o Evangelho no nosso lar. O meu tempo já está estourando, senão o Rubens vai depois me roubar lá do outro lado. Então, mas quem quiser, né, tem todo o procedimento ali na nossa secretaria com o passo a passo do Evangelho. Né? É uma luz que a gente acende em nosso lar. Tá bom? E por enquanto é isso. Vamos lá então? Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, relaxando a parte muscular do nosso rosto, dos nossos ombros, para que a gente possa, nesse momento, estar receptivo aos benfeitores desta casa, que desde os primórdios desta quarta-feira já prepararam todo o nosso ambiente para nos receber. E esse momento é um momento muito especial para cada um de nós. É um momento onde a gente, através dos nossos pensamentos, pode, em conversa com esses benfeitores, colocar as nossas necessidades, as nossas súplicas, pedir pela saúde, pedir por um bom emprego, pelo fortalecimento espiritual. É um momento que a gente pode pedir por algo que seja realmente importante, e estes benfeitores, com certeza, levarão as nossas súplicas até o Pai. E ainda assim, neste instante, forma-se uma corrente de luz, uma corrente onde os nossos pensamentos, a nossa fé, o nosso desejo de alcançar aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que se encontram em hospitais, nas creches, nos asilos, em todos aqueles cantos que é difícil de nós chegarmos, e a este pessoal fazer aquele, né, pensamento bem gostoso, bem positivo de aconchego, e pedir, com certeza, ao nosso planeta Terra, onde os nossos governantes e governantes de cada país precisam ter um entendimento da paz, de amarmos uns aos outros, e que haja a união entre todos nós, os povos deste planeta. E assim, em espírito, nós nos ajoelhamos perante Jesus nesse instante e em pensamento colocarmos a prece que nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, com muito carinho, chamo o nosso palestrante da noite, o Sr. Rubens, que nos trará com certeza aí a palavra de que estamos precisando. Então, amigo, prazer imenso em revê-lo. Obrigado, viu? Obrigado muito por você. Eu vou te... Você quer o microfone? Posso pôr aqui? Só não leva embora. Não, assim também vai. Beleza. Uma boa palestra para você. Você faz um encerramento? Mas você está bem. Isso. Você faz o encerramento? É todo seu. Você está falando aqui? Só que aí eu vou ter que colocar que nós temos está sendo transmitido para outras pessoas. Tá. Então eu ponho aqui. Se você quiser falar aqui, pode falar. Eu deixo aqui na frente. Perfeito. Pode ser? Ok. Esteja à vontade. A palestra é toda Obrigado. sua. Boa noite. Boa noite.
Confesso que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, por estar atendendo o convite de um amigo que nós começamos juntos, frequentamos a mesma escola, fomos alunos juntos, né? E hoje estar aqui é muita alegria para nós. E depois ver esses rostos lindos sorrindo, né? Porque a preparação falava exatamente disso, vocês já estão alegres, felizes. Eu, francamente, espero poder contribuir. Vocês saiam da mesma forma, sorrindo. E não foi nos oferecido um tema, então eu escolhi um tema, tá? E eu vou falar um pouco sobre caridade. A caridade é um tema clássico do Espiritismo, né? E não é por acaso. A caridade, ela vem acompanhando a nossa existência como sugestão há muito tempo. Desde que nós começamos a compreender um pouco mais sobre a nossa realidade, a nossa existência, o nosso ser, a existência de um Deus, e um Deus único, um Deus Pai que tem todos nós como filhos. Então, se somos filhos todos do mesmo Pai, e a gente pode dizer pai e mãe, certo? Se somos filhos desse casal maravilhoso, primeiro, nós somos irmãos. Segundo, nós somos maravilhosos tanto quanto o Pai. Porque nós trazemos essa herança. Nós trazemos a herança do Pai. O nosso DNA tem a assinatura do Pai. Então, Ele nos concebeu de uma forma a dar a nós a sua imagem e semelhança. Trazemos isso. No entanto, Ele nos criou e nos dotou de toda essa capacidade, esse poder que nós temos e somos, e nos colocou no mundo para experimentar. Então, Ele fez a obra e falou, agora a obra vai se realizar. Ela já está pronta, mas a obra precisa ser experimentada, experienciada, conquistada por si mesmo. Então, nós já trazemos, então, todo esse poder divino, toda essa capacidade, toda essa inteligência e todo esse amor. Tudo isso está dentro de nós. Durante a nossa existência até esse momento, isso tudo foi, de certa forma, crescendo, expandindo, aparecendo. Então, se nós olharmos para trás, hoje, nesta vida, a gente vai ver que a gente evoluiu. Nós não somos mais os mesmos. Não é verdade? A gente olha para trás e fala, nossa, olha como que eu era. Eu estou melhor. Mas ainda tenho conquistas a serem realizadas. Ainda tenho amor para dar. Muito amor para dar. E preciso dar. Eu preciso dar esse amor. Porque Deus, amor, se doou por nós. E nós agora vamos voltar a Ele. E o que a gente vai levar para Ele? Amor. Por isso que Jesus foi bem pontual, claro, quando nos ensinou a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas.
primeira frase que ele coloca. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Então, no entanto, a gente precisa vencer os obstáculos de um mundo ainda imperfeito. Então, no mundo que reúne bilhões de filhos, tem filhos mais adiantados ou mais velhos. A gente ainda vai saber isso. Não é porque eu sei um pouco mais que alguém, significa que eu sou melhor. Eu posso ser simplesmente mais velho. Então eu tenho a obrigação, né? Eu tenho até a obrigação de ser mais, de fazer mais. Só que a gente não sabe. Dá para saber se eu sou mais velho? Sou mais novo, como espírito? Não dá. Então, todos nós estamos aqui para vencer isso. E nessa vida, ela vai nos levando ao mundo de relação, a gente interagir com o nosso próximo. Então, é natural que no mundo de imperfeição vai gerar atritos, dificuldades, desentendimento. E estamos no mundo de escolha, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher entre uma coisa e outra, um caminho e outro. E a escolha nos ajuda ao aprimoramento. Por quê? Porque cada escolha sempre vai ter um resultado. Então vai ter um resultado positivo ou negativo dessa escolha. E se eu não escolhi uma forma adequada para mim, Deus, na sua infinita misericórdia, vai dar sempre a oportunidade de eu fazer novas escolhas. Vai dar uma outra oportunidade. E aí, como nós somos inteligentes, a gente vai falar, opa, peraí, essa escolha eu já fiz. Como é que foi? Que resultado deu? Mas muitas vezes a gente não ainda, reluta, insiste. Aí são as características de cada um, que pode permanecer, prevalecer ou pode mudar. Então a chance é dada. E são infinitas as chances. Enquanto houver vida, Deus está dando para nós a oportunidade de nós fazermos escolhas melhores para nos conduzirmos de uma maneira melhor para a nossa evolução. Para que a gente possa aumentar essa energia amorosa, esse amor, essas condições todas que temos para oferecer a Deus. E como é que a gente oferece algo para Deus se eu não estou vendo Ele? E agora? Aonde que eu vou dar o meu amor a Deus? É simples. É dando para os filhos dele. É para os filhos dele. É o amor que eu dou ao filho, eu estou dando ao pai. Alguém aqui é pai, é mãe? Que alguém ama seu filho, você não vai ficar feliz? Que alguém maltrata teu filho, você vai ficar feliz? Então, esse é o caminho. O caminho a Deus está através do próximo, mas passa por si mesmo. Por isso Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso. Simplesmente isso. Então nós precisamos cultivar o amor por nós, corretíssimo. Preciso cultivar o amor por mim. Como é que eu posso esperar ou exigir que alguém me ama se eu não me amo? Como é que eu vou dar amor para alguém se eu não sei o que é isso? A gente precisa experimentar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa fazer de tudo. É o que o Aidar estava fazendo agora há pouco aqui, não estava? Estava ou não estava?
E estava dando lições de alto amor. Então, o amor passa primeiro aqui dentro. E em seguida, aí eu vou oferecer. Eu vou ter condições de oferecer. Porque o amor está já acontecendo. Mas Deus é tão bom, mas tão maravilhoso, que Ele permite que a gente compartilhe. Às vezes o meu entendimento, a minha capacidade é limitada. Eu não consigo fazer esse movimento. Mas Deus coloca alguém do nosso lado. Pega na nossa mão. Não é isso? Dá o ombrinho. Dá o ouvido. Dá o acolhimento. Aí, nós, muitas vezes, estamos abatidos pelas situações, condições, nós começamos a acreditar mais no amor. Porque quem recebe amor, passa a acreditar no amor. Ou não? Trate um pitbull mal. Como é que vocês acham que eles vão ficar? É? Doido para morder. Eu tive um pitbull, eu falo com todo amor. Que criatura maravilhosa, eu nunca vi um animal tão amoroso. A gente tratava ele com amor. E ele era um amorzinho de animal. Então, quando a gente trata bem, faz o bem, tudo vai conspirar a favor. Então, nós estamos aqui fazendo um preâmbulo para falar do quê? De caridade. E o que é caridade? É o amor. Caridade é o amor em ação. A gente tem amor, cultiva o amor, mas se não colocar em ação, ele fica inócuo. Ele fica oco, ele fica ali. E o amor é para expandir. Porque Deus, no seu amor infinito, ele expande. Ele mantém todo o universo. Tudo funcionando perfeitamente. Tem até buraco negro. Que a gente olha lá para ele e fala, nossa, aquele lá chupa tudo. Não, ele tem uma função. Ele tem uma função. Por trás de um buraco negro sai um buraco branco. A ciência já está chegando aí. Então, tudo é perfeição. Tudo é mantido pelo amor do Criador. Então, nós como criaturas, entendendo, compreendendo isso, a gente começa a refletir mais, pensar mais. Então, quando a gente reflete, pensa, a gente começa a se transformar e começa a abrir caminho. Abrir o caminho, sabe aqui, ó, o caminho, sabe que caminho é isso aqui? Esse aqui é o caminho do coração, precisa abrir. Abrir. Abrir para dar e abrir para receber. Esse é o exercício que nós vamos fazer. Deus deu, e Deus vai receber, não vai? O nosso amor. Então por que nós falamos, não, eu não preciso, eu só vou dar. Não dá, não vai dar certo, vai dar problema. Da mesma forma, dizer, não, eu só quero receber. Esse é pior ainda. Uma hora ele vai ficar sozinho, para entender que não é bem assim. Então, amar é isso, é dar e receber. Mas muitas vezes, alguns não estão na condição de dar, então ele precisa receber. Quantas vezes? Não é da minha conta. Não é da minha conta eu dizer, eu vou dar, mas só hoje, viu? Posso? Posso, mas não devo, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O mesmo Paulo que disse, mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, mesmo que eu tivesse a fé capaz de transportar montanha, eu nada seria, se não tivesse o amor. Então, é isso que a gente precisa
e compreendendo e experimentando. Experimenta. Experimenta, não fica na dúvida. Se você pensar muito, você não faz. Porque a mente e a razão é um problema. É um problema, a cabeça, sabe? Quer racionalizar, quer dar sentido, quer dar lógica a tudo. E não é bem assim. Existe uma lógica maior, ó. Essa lógica aqui é perfeita. Se a gente escutar direitinho, porque é o amor que vai dar a palavra, que vai dizer, é isso mesmo, vou fazer, não vou fazer, vou dar, não vou dar. Como que eu vou dar? Né? Porque é muito fácil falar, ó, top. Não pode ser assim, gente. Não pode. Porque quem precisa está sofrendo. Quem precisa está em dificuldade. Quem precisa não está entendendo muito, muitas vezes pode estar até revoltado. E faz sentido, não faz? Você está precisando, não gera uma revolta? Ah, é prova. Tudo é prova. Mas se eu estou na condição de dar, eu estou melhor, não estou? Sim. Estou ou não estou? Sim. Então, se eu estou na condição melhor, eu tenho que saber dar. Com muito cuidado, com muito amor. Se possível, inverta os papéis. Fala, meu irmão, eu preciso de você. Aí ele vai falar, como assim? Ó, eu preciso ajudar alguém. Você foi escolhido, então me aceite aí o que eu vou fazer. Você está me ajudando. Entenderam? Muda tudo. Muda tudo. Então, o reconhecimento, aquela empatia que você vai criar, a pessoa se sente à vontade, ela não vai ficar humilhada. Já pensou? Você tem que pedir. Às vezes você nem pede, a pessoa sente, mas você sente. Certo? Então, também precisamos entender esse mecanismo. De saber se aproximar. Saber oferecer ajuda. Dar oportunidade. Não falar muito. Falar é um problema sério. Né? Eu que estou aqui, que eu diga. Falar é um problema sério. Porque a gente fala e a gente primeiro escutar. E eu, por acaso, não estou aqui. Não é por acaso que eu estou aqui. Eu preciso ouvir. E olha que eu estou ouvindo faz tempo. Faz muito tempo. Então a gente precisa entender essas coisas. Que amar requer cuidados, requer reflexão, análise, meditação. Vocês fazem isso? Vocês oram? Vocês refletem? Vocês pensam no que vocês estão orando? Vocês refletem antes e depois? É isso mesmo. A reflexão leva o espírito para um entendimento maior. Ele sabe o que ele está pedindo. Ele sabe que Deus sabe tudo. Ah, então não precisava nem pedir. Depende do ponto de vista, mas quem é que está precisando aqui? É Deus ou é você? É? Quem está precisando sou eu. Então eu preciso falar com ele. Ele sabe sim, mas quem precisa falar sou eu. Porque no falar, eu reflito nas minhas palavras. E às vezes eu já tenho a resposta que não é de mim mesmo, porque Jesus disse, vós sois Deus. Então a gente precisa escutar a gente mesmo, porque Deus fala através da gente. A primeira conexão é com a gente, e a segunda vem de Deus. É o Espírito Santo que a gente está buscando entender. Sabe, o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é o canal. É o canal que nos une ao Pai. Por isso é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a Trindade. Isso aí é real. O Espiritismo entende de uma outra forma. Mas também está tudo certo. É a mesma coisa.
Eu estou falando dessa forma porque deve ter muito católico isso aqui, não tem? Ou não? Só eu? Não, nós viemos do catolicismo. Então, conversar com Deus, interagir com Deus, é assim que funciona. É reflexão, a gente fala, abre o coração. As minhas melhores orações, sabe quando ocorreram? No momento que eu estava mais precisando. O momento que eu estava mais precisando foi as minhas melhores orações. Porque elas foram sentidas, elas foram fortes, elas foram compreendidas, elas foram direcionadas, foram movimentadas, a fé se manifestou ali. Foi a melhor oração. Às vezes falava, queria estar precisando cada vez mais. Mas não é assim, a gente não é de ferro. A gente precisa construir os caminhos dentro, pelo que sai de dentro e o que vem de fora também. Então a gente vai no espiritismo, a gente vai na religião, a gente vai na igreja, vai onde for, a gente está buscando luz. A gente vai achar o quê? Luz. Vai sair de lá da luz. Né? Mesmo que tenha alguém aqui que não está muito lá essas coisas. Mas se você sentou ali e sabe que Jesus disse, quando 2 ou mais seres estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei, não tenham dúvida que vocês vão sair iluminados. Vão sair porta fora melhor.